E aí, Extremers! Neste Extremo Tutorial vamos aprender a fazer o Anaconda, um dribble na sua máxima altura criado por Bonnie Hu. Estarei ensinando para vocês todas as dicas e os exercícios necessários para pouco a pouco aumentar o limite do seu dribble e alcançar a altura desejada. Eu quero que vocês alcancem abaixo da cintura e acima da cabeça, que é uma ótima altura para fazer o Anaconda. Então, pegue seu baralho e vamos para o tutorial. O primeiro passo é aprender a segurar as cartas da forma correta. Vamos começar em Mechanics Grip na sua mão não dominante. Tire o dedo indicador, deixando a parte superior livre para colocar o dedo anelar. Posicione ele no meio e bem na ponta. Quanto mais na ponta, melhor para o controle. O dedo médio e dedo mínimo vão servir de suporte. Quando você for apertar e criar uma tensão no baralho, esses três dedos vão distribuir a força igualmente. Mas o mais importante é que o dedo anelar fique no meio para direcionar as cartas, ok? Quanto a esses dois dedos, você pode calibrar a posição deles de acordo com sua preferência e conforto. E você vai descobrir depois que você ficar treinando várias vezes o dribble. O dedo polegar, ele tem que estar em contato com todas as cartas, então é legal você posicionar na diagonal, tá vendo esse canto aqui? Você vai colocar em contato com o polegar. Quanto ao ângulo do polegar, também vai variar de acordo com sua preferência e tamanho da mão em relação ao baralho. Eu gosto de posicionar assim, eu sinto confortável e eu consigo soltar carta por carta quando eu estou nessa posição. O dedo indicador vai empurrar mais ou menos no meio. Você pode trocar a posição dele, calibrar a posição de acordo com a preferência e a forma que você está criando tensão. Então você vai encontrar o seu grip correto quando você começar a treinar. Mas de início é isso aqui, você coloca o dedo anelar no meio, aqui na parte superior, o polegar em contato com todas as cartas e o dedo indicador vai criar uma tensão contra todos os outros dedos. Assim, você vai tentar soltar carta por carta, uma de cada vez. Tá vendo que eu estou soltando carta por carta? Procure soltar uma carta a cada segundo, até você chegar na última carta. Depois que você acostumar, você tenta soltar em uma frequência mais rápida. Agora que você aprendeu a ter o controle na saída das cartas, vamos tentar ganhar altura no dribble. E eu vou ensinar duas formas. A primeira forma eu vou chamar de dribble A. É o dribble que você deixa o baralho em cima e a outra mão desce. Aí você ganha altura no dribble. Esse é o dribble A. O dribble B é o contrário. Você vai começar com o baralho embaixo, vai subir, levantar a mão enquanto solta carta por carta. Quando as cartas acabarem, você vai fechar o dribble. Esse é o dribble B. E o Anaconda basicamente é uma combinação desses dois dribbles. Você vai deixar o baralho mais ou menos na altura do peito, vai começar fazendo o A e logo em seguida vai fazer o dribble B, resultando no Anaconda. Vamos começar com o dribble A. Ele é importante pois você vai aprender a soltar as cartas e conseguir transferir de uma mão para outra mão sem derrubar as cartas no chão. Com a ajuda da gravidade você vai encontrar a frequência correta em soltar as cartas e conseguir alinhar as cartas na hora que ela estiver caindo, criando uma trilha reta. E você vai saber se ela está reta olhando no espelho. Então é sempre legal você treinar na frente do espelho para você conseguir calibrar visualmente a sua mão em relação ao seu corpo. Eu gosto de imaginar uma linha, eu crio uma linha imaginária dividindo o centro do meu corpo e eu faço as cartas seguirem essa linha imaginária. Ajuda bastante para você conseguir fazer um dribble reto. Tanto de frente como de perfil, as cartas têm que cair retas, ok? Então você vai pegar o baralho, posicionar mais ou menos na altura do seu ombro, então deixe seu braço reto em relação ao ombro e afaste o seu deck mais ou menos a uma mão aberta de distância em relação ao seu peito. Isso é uma média, você pode posicionar do jeito que você quiser. Você vai soltar
carta por carta, assim, devagarinho. E quando você se sentir confiante, você vai descer a mão oposta. E pouco a pouco você vai descer cada vez mais. É importante você pegar as cartas em Straddle's Grip, muito importante. Então esse aqui é o Straddle's Grip. Você tira o baralho e mantém essa posição com a mão, ok? O dedo mínimo sempre fica em pé e ele meio que segue essa linha imaginária que acabei de criar. Desse jeito eu vou conseguir amortecer a queda, que é importante. Você derruba a mão oposta na mesma velocidade que as cartas caem, assim você vai conseguir amortecer e pegar as cartas com facilidade. E o dedo mínimo tem um papel importante, pois ele barra a queda das cartas. Tá vendo que as cartas caem e o dedo mínimo barra, impedindo com que eles caiam no chão. Então treine aqui até você conseguir chegar mais ou menos nessa altura. Assim que as cartas acabarem, você fecha o baralho. Uma dica valiosa para melhorar o seu dribble é usar o que eu chamo de efeito líquido. Basicamente, ele tira proveito do vácuo que tem entre as cartas. Quando você pega um baralho novo ou um baralho bem cuidado, as cartas estão bem retas e juntas. Quando eu faço um corte, veja que leva um tempo para entrar ar entre as cartas. Assim você consegue perceber a existência de vácuo. E se você conseguir tirar proveito disso, você vai conseguir fazer um dribble bonito. Veja que quando eu faço o dribble, parece que uma carta puxa outra. E é exatamente isso que está acontecendo. Eu estou tirando proveito do vácuo e tendo esse efeito líquido no dribble. E o segredo está na forma como você segura. Você vai segurar de um jeito que quando você solta uma carta, a carta seguinte ela tem que estar bem na pontinha dos dedos a ponto de quase cair sozinha. Assim você vai ter o efeito de queda e ao mesmo tempo a carta anterior vai puxar a carta seguinte. E se você conseguir fazer esse efeito desde o início ao fim, você vai ter o efeito líquido. Quando eu estou derrubando as cartas, eu procuro deixar uma leve inclinação na minha mão oposta. Essa inclinação serve para quando você for fazer o dribble, a carta vai cair e com a ajuda da gravidade ela vai bater na carta que desceu primeiro, deslizar e encaixar no dedo mínimo, juntando as cartas e impedindo com que elas espalhem no chão. Então você tem que manter essa inclinação, é mais ou menos 45 graus em relação à linha horizontal, desde o início ao fim você vai manter ela. Então você começa aqui. Mantém ela seguindo a linha imaginária, tanto de perfil como também de frente. Você tem que manter essa inclinação, derrubando a sua mão reta. Para finalizar com a outra mão, eu procuro fazer o dribble e eu deixo a última carta na mão. Se você conseguir dominar o efeito líquido, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Tá vendo que eu derrubei todas as cartas, exceto a última. A última é importante para você conseguir guiar a sua mão. Veja que eu deixo ela e tento guiar a última carta no mesmo movimento que as outras cartas fizeram. Desse jeito você vai conseguir calibrar visualmente se você está fechando corretamente. E não há necessidade de fechar bruscamente, você tem que fechar na mesma velocidade que as cartas caem. Agora vamos aprender a fazer o dribble B. Ele é parecido com o dribble A com pequenas diferenças. Você vai começar com o baralho embaixo e adicionar a subida. Quando você estiver subindo, não tente subir com tudo, isso vai dificultar no controle. Se preocupe em derrubar as cartas em linha reta usando a gravidade ao seu favor. Então você vai começar aqui embaixo, vamos subir devagar, mais ou menos na altura do peito. E verificar no espelho se as cartas estão caindo em linha reta. Quando você se sentir confiante, você vai aumentando e adicionando altura, até chegar na altura do ombro. Quando você ultrapassa a altura do ombro, você vai perceber que você não vai conseguir derrubar do jeito que esperava. Quando a gente treinou o dribble A, você só soltava as cartas e ela caía em linha reta. Você vai perceber que quando você tenta ultrapassar a altura do ombro, as cartas, mais ou menos as últimas 12 cartas, elas não caem em linha reta.
Isso é por conta da ponta dos seus dedos, ela é curva, e isso vai atrapalhar nas últimas 12 cartas. Para lutar contra isso, eu faço o seguinte, eu subo até chegar à altura do ombro e depois eu curvo o meu pulso e termino o Dribble B desse jeito. E depois eu fecho com tudo. Você vai ter que fechar em velocidade para não derrubar as cartas, porque você não consegue descer perfeitamente depois que você passa a altura do ombro. Então quando você subir e chegar mais ou menos nessa altura, as últimas cartas você vai fazer assim. Você vai continuar soltando e curvar, meio que abrir e finalizar com a última carta reta. E depois você vai fechar desse jeito. Chegamos na parte final do tutorial. Você vai aplicar todas as regras que aprendeu em um único dribble. Pegue seu baralho e posicione numa altura confortável para os dois braços. Eu gosto de posicionar o meu braço reto em relação ao ombro e a partir daqui você vai fazer o Anaconda. Aplique o Dribble B a partir daqui. Veja que é mais fácil de ganhar altura, pois você não precisa começar aqui de baixo. Depois que eu começo a soltar as cartas, eu pego, inclino a minha mão oposta e faço a regra do Dribble A, pegando a ajuda da gravidade e o efeito líquido, e depois eu finalizo fechando com o movimento do Dribble B, descendo as cartas em linha reta. Para começar, tente fazer devagar. Você começa soltando algumas cartas, inclina um pouquinho a sua mão oposta e desce subindo um pouquinho. Depois você tenta finalizar aqui embaixo. Depois que você começar a pegar o jeito e a memória muscular, você pode tentar ganhar mais e mais altura até você conseguir fazer o Anaconda. E este foi o tutorial do Anaconda. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Treine o movimento todos os dias porque não é um movimento fácil e vai exigir bastante da sua perseverança até atingir a altura máxima. Eu sou seu host Memo e isto foi o Mundo em Extremo Movimento, isto é, World Zen. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!